Povo abençoado do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de quinta-feira, 1º de agosto de 2024. Eu agradeço a Deus, eu quero agradecer o Senhor por sua vida, pela sua vida. Você que está aqui conosco, né? Juntos para nós aprendermos a palavra de Deus, orarmos, ter comunhão com Deus. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, a sua família, guarde a sua vida, que Deus te dê saúde, te dê paz, que o seu mês de agosto possa ser o mês da sua vitória. Iniciando mais um mês, iniciamos bem, viu, na presença do Senhor, iniciamos na presença do Senhor, mais um mês nós vencemos e vamos, continuar nesta caminhada rumo ao céu até o dia que o Senhor permitir. Nosso lema é desistir jamais, não podemos desistir. Tem lutas, tem dificuldades, tem problemas, o inimigo não fica satisfeito, mas nós vamos em frente. Amém? Não desista, continue. Confia no Senhor, confia em Deus e você terá vitória. Amém? Ontem falamos aqui sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Falamos aqui algo da palavra do Senhor no Salmo 139. E hoje vamos continuar falando deste salmo que é tão lindo. O Salmo de Davi fala que Deus está presente em todo lugar. E também fala que onipotência, Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Então nós servimos um Deus onipresente, onipotente. Esses atributos é só dele. Nem o diabo tem esses atributos. O diabo não pode estar em todo lugar. E o diabo não é onipotente, o todo-poderoso. Ele tem poder, mas é Deus que é limitado por Deus. Deus que permite que ele faça alguma coisa debaixo da permissão de Deus. A gente vemos isso é bíblico. Quando ele vai atacar Jó, Deus deu limite para ele. Você faz isso, mas não tire a vida dele. Porque Deus dá ordem, é Deus que ordena. Amém? Então que nós possamos, através desta palavra, tirar proveito para nós. Crer que Deus é onipresente, onipotente, que a nossa vida está nas mãos dele. Paramos aqui, olha só. Para onde me irei do teu espírito? Está lá no versículo 7. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir o céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que nas trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Que coisa tremenda, né? É a onipresença de Deus, ele está em todo lugar. Ele está comigo aqui onde eu estou, está com você e aonde você está. Então nós podemos ter esta garantia que Deus vê e sabe de todas as coisas. Isso nos dá segurança, irmãos. Nós que servimos a Deus, não precisamos temer, Temer devemos sim, temer não é ter medo, no sentido bíblico. Nós não precisamos ter medo do nosso Deus, mas temê-lo, no sentido assim, obedecê-lo. Quando obedecemos a Deus, quando nós fazemos tudo que nós podemos para obedecer o Senhor, nós podemos ficar tranquilos, irmãos. A presença de Deus está conosco, Ele nos guia. Não há lugar que foge do alcance de Deus. Tem pessoa que, quando está sozinho, no quarto, no banheiro, Deus vê tudo, irmãos. Nós não temos lugar que o Espírito de Deus não alcance. Lembra de Jonas? Dentro da barriga do peixe, Deus ouviu a oração do profeta Fujão. Deus ouviu. Então, em todo lugar, aonde nós estivermos, o Senhor está presente conosco. Isso nos dá segurança, isso nos dá paz, isso nos faz nos sentir cuidados por Deus. Ah, pastor, eu estou passando por uma enfermidade, estou passando por isso, por aquilo. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, irmão.
Está tudo diante do Senhor. Depende do agir de Deus. Se Ele quiser, Ele muda qualquer situação nesta tarde, neste momento. Mas Deus não é mágico, Deus trabalha. E Ele quer que eu e você acreditemos nele, confiemos nele, depositamos a nossa confiança nele e possamos crer que Ele está agindo. A fé, irmãos, a fé é o combustível para nós recebermos o nosso milagre. Sem fé, não anda, não sai do lugar. Mas quem tem fé, ela acredita. Ela dá um passo a mais. Ela corre atrás. Né? Por exemplo, você talvez tenha um sonho, um projeto. Ore a Deus. Peça direção para Deus, mas faça a sua parte. Corra atrás. O que for possível você fazer, faça. Agora, o milagre vem de Deus. Lembra de Abraão e Sara, que nós falamos também? Deus tinha prometido um filho para eles. Mas o filho, né, veio no tempo de Deus, na velhice do casal, mas Deus teve de dar saúde para os dois para ter, né, ali a relação, e vieram os filhos, mesmo fora da época. Mas eles também tiveram de fazer a parte deles. Olha que interessante. Ela não ficou grávida como Maria, num caso à parte de um milagre, que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Sara, mesmo velha, Abraão, mesmo velho, teve que, né, fazer a parte deles para que Isaac viesse. E veio. Né? Veio porque Deus tinha prometido. Então, aquilo que cabe a nós fazermos, irmãos, temos que fazer. Né? Se você quer se especializar numa área, corra atrás, estude, e faça faculdade, invista, vai que Deus vai te honrar. Porque tem coisa que depende de nós também. Agora tem coisa que é milagre. Aí é só Deus que pode agir, mas aquilo que cabe nós fazermos, desde que não contrarie a palavra de Deus, que nós já batemos sempre nessa tecla, devemos tomar cuidado, prestar atenção, agir de maneira justa, correta, para que Deus venha nos abençoar. Deus abençoa as pessoas que se esforçam, até os ímpios. Né? Até falei aqui, muitas das vezes vamos prestar algum vestibulinho, prestar algum concurso, às vezes não estudamos nada, ficamos só confiando em Deus. Aí o ímpio, ele estuda, ele passa noites, dias, semana estudando, né, correndo atrás daquilo lá, aí chega no dia lá da prova, o ímpio passa e o crente não passa, por quê? Ele não estudou. Isso é uma realidade. Ele, mas Deus não vai fazer esse tipo de milagre, Deus não vai ser injusto. Você quer que Deus... Então corra atrás, estuda, invista, vai atrás dos seus sonhos e projetos. O ímpio muitas das vezes passou lá meses estudando, investindo, comprou apostila, estudou, fez, correu atrás, aí chega na hora, Deus, não, vou te reprovar porque eu vou aprovar o meu filho. De jeito, Deus não vai fazer isso nunca. Deus, mas ele é... E daí? Não está falando de salvação? Não estamos falando aqui de salvação. Agora, se fosse quesito de salvação, se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno, e você que aceitou Jesus vai para o céu. Entendeu? Eu estou falando assim de correr atrás dos seus sonhos, projetos. Se esforce. Faça a sua parte, estude. Né? Faça o que estiver no seu alcance. Agora, o impossível Deus vai fazer. Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar na hora que você precisar do emprego, precisar do trabalho. Deus vai te colocar no lugar certo. Assim Deus faz, irmãos. Deus faz, mas Deus é justo. Não confie na injustiça de Deus. Confie na justiça. Isso vale em todas as áreas. Né? Porque muitas das vezes, irmãos, eu já falei isso aqui, repito, talvez irmãos ainda não ouviu, mas é uma realidade. Talvez temos um processo, por exemplo, quando não éramos cristãos, fizemos coisas erradas. Aí nós vamos para Jesus, Jesus nos perdoa, Jesus nos dá dom, Jesus nos põe por cabeça, põe lá, né, entre os grandes, entre os seus ungidos, aí vem a sentença daquilo que você fez lá atrás. Você vai ter de pagar um tempo na prisão. E aí? Deus não vai te livrar, você vai ter de pagar o né, que você semeou, você vai colher. Isso eu estou ensinando porque tem muitas mães, muitos pais que têm problema com os filhos e quer que Deus livre eles, né, da prisão, livre ele dos processos que eles têm. Ele não vai livrar, irmãos. Ele plantou, tem que colher, assim, qualquer um de nós. Deus pode até abençoar, diminuir a pena,
né, preparar meios para ele ficar menos tempo, e Deus pode usar até ele lá na prisão para ganhar. Agora, se ele já está convertido, pode usar até ele para ganhar pessoas para Jesus lá dentro. Então, meus irmãos, então nós devemos conhecer o nosso Deus. Deus não entra para o lado de injustiça. Deus é reto, Deus é justo, e ele conhece até o nosso pensamento. Já falamos isso aqui ontem. Antes que haja uma palavra na nossa boca, Deus já sabe. Então, com Deus não tem como, né, a gente se justificar diante de Deus. Ele conhece todas as coisas. E aqui está falando sobre a onipresença de Deus, que ele está em todo lugar. O salmista falou, ó, se eu estiver no céu, ou estiver lá na sepultura, ali o Senhor está. Ele está dizendo, não tem como, né, fugir da visão de Deus. Não tem como. O salmista mesmo reconheceu, se eu subir ao céu, ali tu estás. Se eu fizer a minha cama, né, no céu, quer dizer, lá no mundo dos mortos, eis que ali também estás. Deus vê todas as coisas, irmãos. Isso é onipotência, onipresença, onipresente, que ele está presente em todo momento, em todo lugar. É onipotência, que ele tem todo o poder. Sabe, tem todo o poder. Se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então Deus, ele nos guia. Ele nos sustenta com a sua destra. Peça para Deus te sustentar, te guiar nesse mês que estamos iniciando hoje. Talvez você já deu tantas cabeçadas. Talvez você já sofreu tanto por tomar decisões erradas. A partir de hoje, pede para o Senhor guiar a sua vida. Pede para o Senhor direcionar a sua vida em todas as áreas. Quem sabe na área sentimental, tanto sofrimento que você tem passado. Talvez tomado decisões sem a direção de Deus, mas Deus nesta tarde quer te ajudar, te tomar pela mão e guiar a sua vida. Quer guiar os seus passos. Deus tem coisas boas para você. Mas quando não paramos para ouvir a voz de Deus, quando não achamos que nós podemos decidir a nossa vida, muitas das vezes quebramos a cara, porque muitas das vezes nós olhamos por fora, olhamos a aparência, mas Deus vê o coração. E como eu já disse aqui outro dia, muitas das vezes nós vamos pedir uma direção para Deus com uma opinião formada. Irmão, não faça isso. Irmã, não faça. Ah, vou pedir direção, mas você já tomou a decisão. Você não aceita o não de Deus. Você não aceita o espere de Deus. Você já tomou decisão e vai dizer que está buscando direção, entre aspas, porque você já tomou a decisão, para dizer que orou e pediu a Deus. Não, irmão. Quando nós pedimos uma direção para Deus, você deve estar preparado. Sim, não ou espere. E devemos obedecê-lo, para sermos bem-sucedidos. Lembra de Davi? Um homem que tinha um coração segundo, o próprio Deus testemunhou dele. Achei um homem segundo o meu coração. Ele não intentou fazer a casa do Senhor? Até o profeta Natan, não, Davi, faça isso, né? Faça o que tiver no seu coração, Deus vai aprovar. Na hora que o profeta saiu do palácio, Deus já falou, ó, volta lá. Fala para o meu servo que ele não vai fazer o que ele está intentando. Porque ele é um homem que derramou muito sangue, ele é um homem de guerra. Ele teve de ir lá, voltar e falar, não, Deus mandou falar que não é você que vai fazer, não. Vai ser o seu filho. Então, irmãos, tem coisas que mesmo que parece que ser boa, mas era vontade de Deus, não era. Davi não estava fazendo uma coisa boa, construiu uma casa para pôr um templo, uma casa para pôr a arca do Senhor, que ela habitava em tendas. A preocupação com a presença de Deus, a preocupação com Deus, mas não era ele que era para fazer. Entendeu? Os nossos sentimentos nos enganam. Por isso que precisamos da direção de Deus. Olha só, se eu disser que nas trevas ou no escuro me encobrirão, a escuridão me encobrirá, então a noite será a luz à roda de mim. Para Deus não tem escuridão, irmãos. Ele é luz, e aonde ele chega, a luz. Nem ainda as trevas ou a escuridão me encobrirá, esconderá de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Está falando de escuridão, irmãos. É no literal. Que muitas das vezes a gente vê a obra das trevas, é coisas do escuro, é coisas das trevas, da noite, coisa ruim. Mas aqui está falando da escuridão, nem a escuridão. Que aos nossos olhos não vemos nada, para Deus é a mesma coisa. Amém? E, pois possuíste, olha só,
o meu interior. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aqui ele vai falar que antes que ele fosse formado, ele era uniforme ainda, e Deus já sabia da história dele. Deus já sabe da minha história, irmãos, da minha e da sua história, antes de nós nos formar como, né, um bebê no ventre da nossa mãe. Ainda éramos um embrião, né? Deus já sabe da nossa história, irmãos. Olha que Deus que nós servimos. Antes de sermos, né, uma criança no ventre da nossa mãe, éramos um embrião e o Senhor já sabia. Que coisa tremenda. Aqui ele vai falar sobre na formação dos ossos, dos nervos, tudo, como Deus, da formação do tecido, nosso tecido, da nossa carne. Deus viu tudo, irmãos. Ele sabe de tudo a nossa história. Olha o tamanho do nosso Deus. E agora ele não sabe a luta, o problema que você está passando hoje? Você sabe, você acha que ele não tem poder para mudar essa história sua aí? Tem sim, irmão. Acalma o seu coração. Confia nesse Deus onipresente e onipotente. Salmista que mostra, né? Como Deus, olha só, os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, não tinha formado ainda. Na barriga da mãe dele. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais eu ainda sendo um dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nossa, a grandeza do nosso Deus, irmãos. Meu Pai, que Deus grande, que Deus poderoso, que nos acompanha desde a fecundação. Ele sabe, como eu sempre falo para os irmãos, ele sabe o dia que eu já morri. Porque ele já está lá na frente. Ele sabe a minha história. Ele sabe a sua história. Ele sabe que nós vamos terminar no final feliz. Porque no final da nossa vida, nós vamos para o céu. Eu creio assim. Estou perseverando. Ele não me falou, mas eu creio, eu vou insistindo, eu vou lutando, porque eu quero estar com esse Deus que sabe todas as coisas, que me conhece antes que eu era formado. Nossa, irmão, que coisa grandiosa. Olha só. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Olha só. Olha o que o salmista diz. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Os planos, os pensamentos de Deus para a nossa vida é pensamento de paz, irmãos. E não de mal. A vontade de Deus, os pensamentos de Deus para nós é pensamento de paz e não de mal. Deus quer o melhor para nós. Talvez o melhor para nós não é o que nós vemos. Muito dinheiro, muita... Nem sempre, irmãos. O melhor para nós é a vida eterna. E ele já nos deu o melhor que ele tinha. Já falei isso aqui. Muitos pregam. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Eu não aceito isso. O melhor de Deus já veio. Jesus. Não tem melhor que isso. Quem que é melhor que Jesus? Que bênção que é maior do que Jesus? Você que não aprendeu isso e nunca tinha ouvido, que bênção é maior do que Jesus? Me explica. E muitos pregam, o melhor de Deus está para vir na sua vida, meu irmão. Receba aí, o melhor de Deus está... O melhor já veio. Se você não aproveitou, aproveita a partir de hoje, que é Jesus. Pega a sua bênção, que é Jesus. Não larga mais dele, pega ele, gruda nele. E nunca larga dessa bênção. Se você largar dessa bênção, irmão, aí você tá enrolado, viu? Pega Jesus, pega o melhor de Deus que ele já nos deu, que é Jesus, e não larga dele pra nada. Amém? Coisa maravilhosa, né? Olha só. Eu vejo, meus irmãos, nesse salmo nós aprendemos que Deus, ainda que nós éramos informes, não tinha sido formado, né? Não tinha ainda a estrutura de um ser humano, de uma criança, de um bebê. Deus já conhecia a nossa história. Deus já conhecia a sua história. Então, nós sabíamos mais, irmão, então Deus já conhecia a nossa história e tal, então não tem jeito de mudar, não. Não é assim, irmãos. Deus, ele jamais, no sentido que ele é onipresente. Então, o sentido aqui é que Deus sabe lá na frente. Ninguém pega ele de surpresa.
Mas se você mudar de vida a partir de hoje, Deus já sabia lá na eternidade que você ia mudar a partir de hoje através da minha ministração. Não é que Deus nos destinou já. Não. Aqui está dizendo a onipresença e onípotência, que ele já sabe. Não que ele nos destinou. Devemos separar isso. Porque tem pessoas que pensam, que acreditam na predestinação. Ah, já fui destinado para ser filho do diabo. Nunca vou ser salvo. Não existe isso, irmãos. Jesus morreu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos, não é só predestinado para o céu, não. Todos nós automaticamente somos predestinados ao céu. Mas precisamos tomar postura, pegar com Jesus, acreditar no sacrifício de Cristo e cuidar da nossa vida espiritual. Porque o preço já foi pago. Agora, eu não posso crer que um Deus tão amoroso, tão grande, que ia predestinar pessoas para o inferno e pessoas para o céu. Não. Nós temos o livre-arbítrio. Eu hoje estou servindo a Jesus. Mas se eu decidir a partir de hoje não servir a Jesus, eu estou dizendo, não quero o céu e vou para o inferno. Deus me predestinou para o inferno? Não. A vontade dele é que todos se salvem. Mas nós escolhemos o mal, ele não vai obrigar ninguém. Ele não obriga ninguém a servir a ele. Tem o caminho estreito e o caminho largo na nossa frente. O caminho da bênção e o caminho da maldição. É eu que escolho. Agora tem pessoas, eu fui predestinado para sofrer. Aquele lá foi predestinado. Se ele foi predestinado para ser salvo, na última hora ele vai ser salvo. Não pense assim, irmãos. Nem se for no último minuto será salvo. Não é bem assim, não. Talvez não tenha nem chance no último minuto. Ninguém conhece. Quando nós partimos, ninguém sabe. Mas não podemos pensar, se eu fui predestinado para ser salvo, nem só no último segundo Deus vai me dar a oportunidade de eu pedir perdão. Não confie assim. Esteja preparado hoje. Devemos viver hoje é o 1º de agosto, quinta-feira de 2024. Eu devo viver hoje como se fosse o último dia da minha vida. Se Jesus vier para mim hoje, eu devo estar na presença dele. Essa deve ser a minha expectativa. E não pensar, eu já sou predestinado para o céu, e no último segundo Deus vai me dar a oportunidade. Vou pedir perdão, irmão, isso é risco. Isso é correr risco. Deus nos predestinou, a vontade de Deus é que todos sejamos salvos. Mas nem todos ouvem a voz de Deus. Nem todos estão dispostos a deixar a vida, do ímpio, deixar os pecados, deixar a sua vida miserável e seguir a Jesus. Nem todos. Então, meus irmãos, estamos falando aqui porque muitos creem. Já foi predestinado para isso. Não, irmãos. Nós somos predestinados para o céu, mas precisamos aceitar o sacrifício de Cristo e obedecê-lo. Amém? Agora, na presciência de Deus, na onipresença de Deus, na onipotência, ele sabe quem foi salvo e quem não. Não que ele deixou, mas ele sabe de antemão. Porque ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, olha só, os teus olhos, os olhos de Deus, viram o meu corpo ainda informe, sem forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus já escreveu a sua e a minha história, desde o ventre da nossa mãe. E eu espero que a minha e a sua história terminem num final feliz. Aonde? Lá nos céus com Jesus. Por isso estamos aqui servindo a Deus, negando a nós mesmos, dizendo não para o mundo, não abraçando o que o mundo ensina, mas vivendo a palavra. Olha só, se vivermos isso aqui, irmãos, não vamos perder o caminho. Não vamos errar o alvo. Precisamos viver a Bíblia. Amém? Estamos aqui, felizes. Hoje estivemos, a nossa live pela manhã. Foi uma bênção, irmãos? Deus falou, Deus bradou, Deus manifestou seu poder. Irmãos, eu senti a graça de Deus aqui dentro da minha casa. Labassuria lamas. Como é bom. Deus estava aqui comigo, eu senti Deus comigo. Eu tenho certeza que você sentiu Deus aí com você também. Aleluia. Faça da sua casa um altar. Quando nós temos uma vida de oração, nossa casa fica um clima tão bom que os demônios nem ficam ali, porque aonde há a presença de Deus, o diabo tem que ir embora.
Faça um altar na sua casa de oração. Ore, ore, busca a Deus. E você vai ver, Deus vai habitar dentro da sua casa. E o mal não vai nem chegar aí, porque a presença de Deus está na sua casa. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, né? Se Deus é maravilhoso, você tem toda a liberdade de enviar os seus pedidos. Está aqui, ó, os pedidos de oração. Você pode enviar, que nós vamos estar anotando. Aqui a irmã Débora anota. E nós vamos estar orando por você. Você tem toda a liberdade de fazer o seu pedido. E nós vamos ter o compromisso de orar por você. Amém? Oremos nesta tarde de quinta-feira. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, oh Deus, como eu sou grato ao Senhor. Como o Senhor é bom para nós, ó Pai. Lemos aqui no Salmo, estamos dando continuidade, que começamos a falar do Salmo 139 ontem. E hoje aqui falamos mais alguns versículos. Meu Deus, oh Senhor, como eu me alegro por saber que a nossa história já está escrita no teu livro. Antes que nós éramos formados, o Senhor já estava escrevendo a nossa história. E eu espero, Senhor, que a nossa história tenha um final feliz. Porque o Senhor já sabe o dia que eu morri. E eu espero que lá no final da minha história eu seja salvo e eu possa estar no céu com o Senhor. Esse é o meu desejo. Aqui nesta terra, neste mundo, tudo é passageiro. Tudo é fantasia. Mas nós esperamos o Senhor. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Pai, abençoa os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Visita cada nome, cada pedido de pessoas que deixaram aqui os seus pedidos para nós estarmos orando. Visita essas pessoas, meu Pai. Cura as enfermidades, dá paz, dá alegria, dá esperança. Ajuda essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está fraca espiritualmente. Deus, visita nesta tarde. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, renova as forças dele, renova as forças dela, visita os lares, visita os negócios dos nossos irmãos, abençoa todos os empresários, os irmãos que trabalham por conta, abençoa todos que têm contribuído nesta obra, todos que têm lançado a semente, que eles possam colher com abundância. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, alegra o teu povo, dá saúde, dá paz, dá esperança. Meu Pai, dá direção para o teu filho e a tua filha. Abençoa o nosso mês de agosto, Deus. Que possamos ter um mês de vitória, de mês de portas abertas, mês de milagre. Meu Deus, ô Senhor, abençoa o teu povo. Que possamos ter um mês abundante, um mês de cura, um mês de bênção na presença do Senhor. Ó Pai, eu entrego cada ouvinte, cada irmão, todos que oraram conosco nesta tarde. Eu coloco nas tuas mãos, Pai, peço a tua bênção sobre a vida de cada um, sobre o lar, sobre os negócios, sobre todas as áreas da vida, Pai. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Toma posse da tua bênção, da cura, do teu milagre. Sejam abençoados em nome de Jesus. Peço que você esteja compartilhando essa oração com seus contatos, nos ajude. E também eu vou deixar agora um testemunho para a nossa edificação. Ficam todos com Deus e até a meia-noite. À meia-noite estaremos de volta, se Deus quiser, na oração da madrugada. Ficam todos com Deus. Uma ótima tarde e noite, em nome de Jesus. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe o Senhor. Eu estou muito alegre com a bênção que eu recebi. Eu tinha uma preguiça danada para levantar da cama para assistir o seu programa de madrugada. Mas aí Deus me deu força, que eu resolvi e levantei da cama, sempre junto com a minha esposa, para escutar a oração do Senhor. E eu estava fazendo um exame, o médico mandou eu fazer os exames, eu estava com um caroço no pescoço. Aí, eu não fui, fui fazer, para fazer os exames, não fiz o exame não deu tempo. Eu fui levantando de madrugada, escutando a oração e pedindo ao Senhor para me curar. E eu fiquei meio passado,
Ficou depois dos 4 ou 5 dias, e eu esqueci daquele caroço, que eu tinha pedido Jesus para me curar. E não tinha nada mais no meu pescoço. Estava liso o lugar. Não tinha nada. E eu fiquei muito alegre. Mas só Jesus pode pagar o senhor. Dar ao senhor força nas madrugadas. O senhor, a irmã Débora. Que Deus abençoe vocês. Dê muita saúde para vocês. Que o senhor continua orando por nós. A paz do Senhor Jesus.